Te convido a abrir as Escrituras, Atos capítulo 9, verso 1. Diz o verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor. Primeiro ele respondeu: Eis-me aqui, né? Agora vem outra resposta: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Gentios, reis, filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Diante da tua palavra, Senhor, nós queremos pedir a tua clareza. Só o Senhor pode interpretar, revelar aos nossos corações tudo aquilo que está na palavra. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalha com a minha vida, trabalha com a nossa vida nesse dia, esse dia de consagração, esse dia de renúncia, esse dia, Senhor, que nós estamos aqui festejando a nossa vitória no Rei eterno, no Rei vivo, no Todo-Poderoso, no ressurreto dentre os mortos. Ah, Senhor, aquele que as mulheres correram até a sepultura e foram ver o Cristo morto, o Cristo que elas tinham sepultado, mas aí elas encontraram um anjo. Ele diz: por que estáis procurando o vivente dentre os mortos? Jesus já ressuscitou, como ele tinha dito. E é esse Jesus, ressurreto dentre os mortos, que nós nos alegramos e fazemos festa, e celebramos o seu nome, hoje e sempre. Amém
Em teu santo e precioso nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos assistir um breve filme sobre Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão.
pastor, obrigado por construir esse batistério tão limpinho, cheiroso, quentinho, bem melhor do que o batismo de Saulo. Saulo, perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele não estava perseguindo qualquer pessoa, mas ele estava perseguindo o início da igreja, onde a igreja nasceu, os discípulos de Jesus. E ele tinha bastante zelo pela religião dele, e bastante raiva dos os chamados cristãos, né? Ainda que eles não eram chamados, mas eram os primeiros cristãos. E ele tinha bastante raiva, porque ele era muito zeloso da sua própria religião. E aí ele foi às autoridades, ao sacerdote, sumo sacerdote, diz assim: olha, me dá carta de autoridade para eu prender esses cristãos. Essa gente, na verdade aqui até a Bíblia fala sobre, ele tratava isso como uma seita, né? Diz, me dá autoridade para eu pegar esse pessoal dessa seita, eu vou acabar com eles. E ele teve ali participando da morte de Estevão, e foi concedida as cartas para ele. Só que o dono da igreja estava presente, vivo e atuante. Ele pegou cartas de autoridade de homens, mas ele não pegou a autorização do Deus eterno, que falou: opa, peraí, a coisa não vai ser assim do jeito que você planejou, Saulo. E aí ele tem um encontro com o Senhor, e um encontro de que, acredito que ninguém mais teve um encontro nem parecido como esse. O próprio Jesus, né, numa intensa luz, se apresentou para ele, porque ele sabia que agora ele estava falando com um Deus de verdade. Porque instantaneamente ele diz assim: quem é Senhor? Só podia ser um Senhor de muita autoridade para fazer o que estava fazendo. E ele não era um incrédulo, porque ele era zeloso. Ele era zeloso do Pentateuco, ele era zeloso das leis de Moisés, ele era zeloso e ele conhecia, ele desde pequeno foi criado e foi instruído para ser um super mega blaster fariseu. Era o top do fariseu, era o cara muito preparado em línguas, muito preparado na religiosidade, e ele não estava, na cabeça dele, ele não estava perseguindo Deus, de jeito nenhum. Ele estava fazendo um favor para Deus, porque tinha gente falando um monte de coisa errada, no entendimento deles. Então ele falou: vamos acabar com esse povinho, porque esse povinho está atrapalhando a nossa vida com Deus. Ele fez isso por zelo, extremo zelo. Mas ele na linguagem de hoje, né, ele caiu do cavalo, né? Eu até procurei o cavalo aqui, não tem cavalo, então assisti só uma expressão de hoje. Ele caiu do cavalo, ou ele planejou tanto, pegou cartas, estava cheio de autoridade, estava cheio de poder. Eu vou acabar com esses fracotes desses cristãos, né, dessa seitinha nova que apareceu aí, e de repente ele encontra o Rei da Glória, e diz assim: ei, o ressuscitado dentre os mortos, aparece para ele e fala assim: ei, quem? Ei, o que você está fazendo? Aí ele: quem é, Senhor? Quem é? Ele falou: sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Às vezes na nossa linguagem a gente não sabe o que é um aguilhão, né? E eu fui procurar, gosto dessas curiosidades, e queria compartilhar com você que, onde eu encontrei, diz que o aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro, e ponte aguda, como está na foto. E ela serve para conduzir os animais.
Então, quem está ali conduzindo, se o animal quer vir para a esquerda e ele quer que o animal vá para a direita, ele dá uma cutucadinha no animal, opa, estou indo. E o que Jesus falou para Saulo é o seguinte: é muito duro você fazer uma coisa contra a minha vontade. Você quer fazer isso, mas é isso que eu quero que você faça. Então, toma um cutucão. E aí o Senhor, ele entendia muito bem o que era um aguilhão e o que era recalcitrar contra um aguilhão. E o Senhor usou isso com ele, falou assim: Paulo, como é difícil para você recalcitrar contra o meu aguilhão. Porque o que eu quero que você faça não é o que você está fazendo. Você está lutando contra mim. Mas eu encontro em Saulo uma pessoa que, apesar de tanta autoridade, talvez prepotência ou arrogância, não sei, mas eu encontro uma coisa muito linda aqui, quando há uma pergunta que ele faz, ele fala assim: o que o senhor quer que eu faça? Ele estava fazendo aquilo com a melhor das boas intenções, achando que ele estava agradando, mas aí caiu a ficha, ele falou: realmente, então eu não estou fazendo o que ele quer. Então o que é que o senhor quer? Olha que coração. Porque quando a gente olha para Saulo como esse cara que está cheio de intenções de matar o povo de Deus e de acabar e que não sei o quê, parece que é uma coisa, mas olha o coração de um cara que está nervoso, está cheio de si para detonar os outros, mas de repente quando ele tem um encontro, ele fala: peraí, o que o senhor quer que eu faça? Guarda isso no seu coração. O que queres que eu faça? Agora, ele está cego. Ele está cego, ele está dependente de Deus, e eu encontro aqui, nesse quadro, um homem que está vazio de si mesmo, não é? Agora está cego no chão, levanta, não enxerga nada, não estou entendendo nada, alguém me ajuda. O que o senhor quer que eu faça? Você vai fazer o seguinte, já começou os comandos corretos. Agora você vai entrar em Damasco e você vai ficar lá guardando as minhas ordens. E aí, ele cego, naquela condição, ele dá uma esvaziada no que ele é. Eu vou soltando algumas dicas para você ir guardando, para a gente usar elas no final. Há muitos momentos da nossa vida que nós precisamos, numa linguagem de hoje, baixar a bola. Descer dos pedestais. Descer daquilo que a gente pensa que é, acha que é, e muitas vezes estamos lutando contra o que Deus quer para nós. Estamos talvez fazendo a nossa vontade, cheios de nós, cheios de saúde, cheios de vida, cheios de energia, cheios de querer, cheios de poder, e eu faço e eu aconteço, e Deus fala: é duro para você recalcitrar contra mim. Mas ele encontra um coração que fala assim: o que o senhor quer que eu faça? Bom, então agora a sua vida começa aqui, como eu quero. E para nós fazermos o que Deus quer de nós, a gente precisa se esvaziar. Enquanto eu estiver cheio de mim, cheio das minhas vontades, cheio dos meus planos, cheio de tudo, Deus pode até fazer alguma coisa por mim ou por você, mas se eu não me esvaziar e me encher dele, são só planos furados. Uma frase que me veio agora: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E ter tempo para Deus para quê? Para nos esvaziarmos. A religião nos incha bastante, sabia? Eu preguei no domingo, antes de ontem, sobre a mulher pecadora, que os fariseus ficaram, o fariseu que
chamou Jesus para aquele almoço, para aquele momento ali, ele estava cheio de religião e vazio de Deus. Quando aquela pecadora entrou, eles começaram, não, mas como assim? Como que essa mulher entra aqui no nosso recinto, na minha casa? Como que ela vai entrar aqui? Como que ela chega desse jeito? É uma pecadora. Cuidado com a religião. Cuidado com o espírito de religiosidade. Que achar que nós somos tão santos, tão bons, tão agradáveis, que se tornamos até um ser superior. Eu encontro um coração quebrantado. E de outro lado encontro um outro coração. Que Jesus chega para Ananias, né, e fala assim, Ananias, está lá Ananias, né, na presença de Deus, fala, Ananias, oi Senhor, pois não, o que o Senhor precisa? Então, o que eu preciso de você, é que você vá num lugar assim, 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 e faça isso, isso. Não, Senhor, peraí, Senhor. O Senhor sabe que esse homem é muito perigoso, né? O Senhor sabe que ele tem autoridade para matar a gente aqui. E como assim? Ao projeto original de Deus. Ele é vaso escolhido. E Deus já tinha um plano. Saulo tinha um, mas Deus tinha outro. E o plano de Deus era que ele ia levar o nome de Jesus a gentios. Porque os judeus estavam muito preocupados com judeus. Aí Deus prepara um camarada muito bem instruído para falar com gentios. Um outro tipo de gente, um outro tipo de trabalho. Precisava de algumas especializações que Paulo tinha. E ele era tão bem preparado que o Senhor falou assim, eu também vou usar ele para falar com reis. Aí se a gente vê Atos dos Apóstolos, né, ele fez um arraso com os reis. E não só com gentios e não só com reis, também vai falar com os filhos de Israel. Vai falar com os judeus também. Eu tenho um plano perfeito para a vida dele. Ele é vaso escolhido. Quero que você guarde mais uma coisa no seu coração. Você é um vaso escolhido de Deus. A grande dificuldade que nós temos é que nós queremos ser um vaso escolhido de Deus, mas fazer o que o pastor Disseu faz, que o pastor Nilo faz, o pastor Rui, qualquer um. Às vezes nós não queremos ser o vaso escolhido do que Deus separou a gente para ser. A gente quer ser um vaso escolhido porque a gente quer ser parecido, ou fazer, ou ter funções, ou ministérios, ou unções que outras pessoas têm, a gente admira. Senhor, eu quero ser aquilo, mas e o que Deus quer? Você é escolhido para quê? Será que no plano maior de Deus era simplesmente nos salvar, nos tirar do lamaçal de lodo, de lama, colocar a gente na Igreja Batista do Parque América, ouvindo a palavra de Deus com muita seriedade e louvando ao Senhor, adorando, fazendo uma série de coisas, mas e aí? O nosso chamado parou aqui, mas tem muita gente vivendo sem pensar no seu chamado, sem pensar por que Deus te colocou aqui, ou na Vila Rubi, ou em qualquer outro endereço, no mundo afora. Para que nós somos salvos? Para frequentar uma igreja? Eu quero declarar uma coisa com muita seriedade. Deus já tem um plano preparado para mim e para você. Está preparado. Só que depende se a gente vai fazer essa pergunta que Saulo fez. O que o Senhor quer que eu faça? Quem é o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E é tempo, queridos, de nós nos esvaziarmos de nós e começarmos a parar em 2018, está bem no comecinho. Senhor, qual é o plano? Pede um só.
Talvez o Senhor tenha mais de um plano para mim, mas me revela uma função, um talento, um ministério, algo que eu possa usar para te servir, mas dentro daquilo que o Senhor planejou, dentro daquilo que o Senhor quer para mim. Eis-me aqui. E eu vejo dois homens muito tocados por Deus. Um que tem um encontro com o próprio Jesus, e ele começa a amolecer, e um outro camarada que tinha medo, mas ele era obediente. Ele estava esvaziado de si para obedecer o que Deus falou. Sim ou não? Não é porque Saulo estava cego, não. Saulo tinha autoridade, ele tinha homens a seu serviço, né? E ir aonde Saulo estava era um risco, era risco de vida. Mas ele falou assim, ó, vai lá e faz, porque ele é escolhido. Vai lá e me obedece. E eu acho lindo que Ananias não se preocupou. Ele obedeceu a voz de Deus. Amém? Está guardando algumas coisas já que eu te falei aí? Então, vamos seguir um pouquinho na leitura. Atos 9, 19, diz assim: o perseguidor torna-se perseguido. O título. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ficou na companhia de quem, igreja? Discípulos, amém. E logo nas sinagogas, o que ele pregava? A Jesus. Pregava o quê? Que este era o Filho de Deus. Aleluia. E todos os que ouviam, estavam atônitos e diziam, este é o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes, ao povo com medo. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram, volta aqui, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Aí leia comigo as duas primeiras palavras do 27, diz assim: então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava, discutia também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Queridos, olha que interessante. O homem perseguidor, ele agora se converte, e ele tenta dizer para as pessoas na sinagoga que Jesus era o Filho de Deus, e o pessoal tinha medo dele. E ele começou a causar algumas dificuldades lá em Jerusalém. E aí o povo, porque ele também começava a discutir. Já viu como é crente novo? Quem já viu um crente novo?
Todo mundo já foi um crente novo, né? Como é um crente novo? O camarada chega em casa e está lá tocando um forró, ele chega lá e pá! O pessoal está lá assistindo a novela da Plim Plim. Não, ninguém vai assistir isso aqui não. E pá! Não, nessa casa não vai ter televisão, que a televisão joga lá no meio da rua. E chega lá, tá o filho lá no Facebook, isso eu vi. Não sei o que, desliga isso, em nome de Jesus, não sei o que, catou o computador, mandando lá no meio da rua. Crente novo é uma parada, né? Crente novo, ele quer pôr Jesus uma goela abaixo da família inteira, de todo mundo. E era assim, o Saulão, ele tinha visto Jesus no caminho, ele tinha tido um encontro com Jesus, e ele queria dizer para todo mundo que Jesus era o Cristo, o ressurreto dentre os mortos, e todo mundo tinha que crer nele, mas não criam. O pessoal tinha medo, esse camarada está de conversa, né? Ele, não sei, ele não é bem isso aí que ele está dizendo não. Saulo se esforçava muito, e ele confundia os judeus planejaram matá-lo. E Saulo teve que fugir num cesto pelo muro. Deixa eu explicar. Puseram ele no cesto com cordas e desceram o muro para ele fugir. E aí ele fugiu, ele tentava se juntar. E aí, queridos, entra uma pessoa nessa história. Barnabé, que o Paulo chega lá, não gente, agora eu sou convertido, eu sigo a Jesus, mesmo Jesus que você e tal, e os judeus e os irmãos lá, não, eu não sei, isso não procede, está estranho, e aí Barnabé pega Saulo e vai lá e fala, olha, irmãos, ele teve um encontro mesmo com Jesus, olha, esse cara é uma bênção, ele realmente encontrou Jesus, e ele teve que fugir para cá, porque ele estava sendo perseguido lá, por causa de Jesus e tal, explicou para os irmãos aceitarem ele, para aceitarem o Barnabé. O Saulo, vocês estão espertos, né? Não é para aceitar o Barnabé não, né? Para aceitar o Saulo. Obrigado. Mas agora em Jerusalém ele começa a causar problema. Começa a discutir, começa a pôr na goela de todo mundo que Jesus é o Cristo, Ele é o ressurreto, e que é assim que vocês vão ter que entender. E aí, às vezes acontece com a gente também, faltou talvez alguém para cuidar do Saulo com mais propriedade, chamar ele, Saulo vem cá, anda comigo, e talvez discipular ele, porque ele começou a se tornar um problema, e o povo queria matar ele também agora em Jerusalém, e talvez as pessoas não conseguiram, que estavam em volta dele, não conseguiram colocar um freio nele, e orientar, e ajudar ele, e aí, diz assim, que os irmãos levaram Tarso para Cesareia, Saulo para Cesareia. Eu pus o mapinha para você ver. Ele estava lá em Damasco, né? Onde ele teve encontro com o Senhor. Depois foi perseguido, fugiu para Jerusalém. E aí de Jerusalém, os irmãos pegam e falam assim: olha, Saulo, os caras querem te matar de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar você para Tarso. Porque já que você é Saulo de Tarso, a gente já manda você para lá. E aí os irmãos pegam e levam o Saulo até Cesareia, que é uma cidade portuária, e despacha ele. E olha que interessante, o texto finaliza dizendo assim: agora as igrejas tiveram paz. Está tudo em paz. O bagunceiro, o perseguidor agora é perseguido, ele causa demais, e ele, olha, despachamos. Irmão, vem cá, você não é lá de Tarso? Olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos comprando uma passagem só de ida para você. Não, eles não contaram não, mas eles compraram só de ida, né? Vem cá, irmãozinho, ó, tchau, vai embora. Vai embora que aqui você está dando muito trabalho. Pense, irmãos, que se você olhar no mapa, não foi assim uma coisa simples, foi um descarte, sim ou não?
Cesareia para Tarso? Vamos nos livrar desse problema. Sabe quantas igrejas tinha em Tarso? Nenhuma. Sabe quantos discípulos tinham para cuidar de Saulo lá? Nenhum. Pelo menos a Bíblia não relata. Mandaram um camarada que teve um encontro com Deus, um encontro fantástico que, né, eu acredito que é um dos mais fantásticos. Eu admiro esse e o de Moisés, que foi, né, uma coisa muito pessoal. Assim fica mais difícil os outros. É um contato sobrenatural fantástico, um projeto de Deus imenso, e a igreja não entende, e pega o camarada e fala assim: ó, você dá trabalho demais, vai para Tarso e fica lá, e dá sossego. Aqui está escrito: e as igrejas tiveram paz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que coisa boa. A gente se livrou do camarada, estamos crescendo, estamos multiplicando, está tudo certo. Olha como Deus é bom. Fizemos uma coisa certinha. Pegamos o problema e chuta para fora. Manda para Tarso. Me espanta quando a igreja precisa de ter paz, descartando pessoas. Sabe por quê? A gente está acostumado a fazer isso no nosso relacionamento. Não é? Tem um amigo lá que é chato. Aquele amigo da onça, chato. O camarada é chato, o cara só reclama, só, né? O que você faz? Aperta o botão vermelhinho e tau, a cadeirinha dele desce e você se livra. Tem um filho que está dando um mega de um super problema, põe para fora de casa. Tem um marido muito chato, fala com o advogado, ou uma mulher. Nós somos de uma cultura do botão vermelho. Tem um programa, uns programas na televisão que a pessoa senta, tem uma piscininha de água, né? Embaixo uma cadeirinha em cima, ela não pode errar a pergunta, né? Quer dizer, ela não pode errar a resposta. Então alguém faz a pergunta, ela tem que responder certinho. Quando ela erra, a resposta que acontece, a cadeirinha desce e ele é a nossa cultura. Nós nascemos assim, desde criança, a gente escolhe os amigos, a gente vê com quem nós queremos andar, e a gente só procura aquilo que é legal para nós. Qualquer coisa que seja desagradável, a gente deleta, descarta, despreza. Só que, queridos, eu vou dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas Deus vai, nas nossas vidas e no nosso ministério, colocar muita gente diferente de nós, para a gente andar junto no amor dEle. E isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, eu sou assim, o Ricardo é de outro jeito, o Rodrigo é de outro, o pastor, cada um é de um jeito, e é isso que é o corpo de Cristo. Cada um completa o outro. Somos membros, né? Um é dedinho, outro é unha, outro não sei. É isso que é corpo. Mas não. Porque eu sou filho do pastor de céu, então eu tenho que ser igualzinho ele. Mas eu não sou. Pense em dois camaradas diferentes. Pense em dois cabas bem diferentes. E foi ele que me gerou, né? Mas é diferente. Nós somos muito diferentes. E talvez é isso que Deus quer. Que os diferentes se igualem. E comecem a andar juntos.
Os irmãos se livraram do problema, e a gente fala, ai, que igreja, né? Mandou o irmãozinho lá para Tarso, para o raio que o parta. E nós? Como que a gente faz? Quem trabalha com eu trabalhei uns 25 anos na área do louvor, quando acaba dá muito trabalho, o que você faz? Meu Deus, né? Hein, pastor Ricardo, que é jovem, né? Bem obediente, né? Que você fala, e aí o que você faz? O que a gente faz, irmãos? Vai pensando lá na sua igreja, lá no seu endereço. Como que a gente trata? Será que a gente pega os difíceis para discipular, para andar junto, para transferir conhecimento, sabedoria, instrução e mostrar o caminho? Irmão, vem cá, você é chato demais, você é muito difícil, mas vem aqui, o caminho é esse. Tá pegando aí? Tá, Davi? Depois do culto você fala comigo. Brincadeira. Irmãos, é mais fácil descartar as pessoas, mandá-las embora, se livrar do problema, e ainda entra o profético. Conhece o profético? Deus está fazendo a faxina. Deus está limpando essas porcarias. Meu Deus. Não, ele era o vaso escolhido, mas Deus fez a faxina. Em Damasco, em Jerusalém, manda um cara para o raio que parte sem nada. Ei, igreja, Deus faz faxina? Que palavra profética é essa? Deus está limpando, Deus está purificando a igreja. Quer dizer, eu não entendo a obra redentora de Jesus, quando a gente consegue pensar desse jeito. Porque ele tem um baita sacrifício. Quanto nós cantamos hoje sobre o sacrifício, sobre a morte, né? O André aqui, quase, a voz dele estava vindo lá do estômago, né? Para falar, né? Estava quase saindo tudo para fora, para falar o que Jesus fez. Aí a gente pega e fala assim, me permita, tá? Esse camarada é difícil demais, vem cá. Vai embora daqui. Você também, não gosta de você não, vem cá. Não, deixa eu pegar. Vamos embora. Segura aí. Segura, peão. Obrigado, queridos. E desculpa a brincadeira. Deus está limpando a igreja. Vamos acordar, gente. Deus não limpa a igreja coisa nenhuma. Deus restaura a igreja. Deus vivifica a igreja. Deus levanta o caído. Que Deus é esse que nós estamos seguindo? Deus de descarte? Conversa é essa? Está faltando amor no nosso coração. Eu vou para a segunda parte para encerrar, mas eu queria te convidar a ficar em pé. Topa? E, além de em pé, queria que você soltasse tudo e desse a mão para o seu irmão que está do lado. Fecha o corredor, é bem rapidinho. E nós vamos cantar no gogó assim, ó. Quero que valorize o que você... Junta tudo aí. Importante para mim. É mesmo? Nada de ficar sofrendo angústia e dor de algum complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho te falar, pega aí. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Mas por que você tem valor? Ó, Ele está em você.
Agora pode soltar a mão e dar abraço pelo menos duas. Você tem um valor, o Espírito Santo. Agora não dá para cantar, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu falei que era só duas pessoas. Vai! Você tem um valor. Você tem um valor. Amém, querido. Obrigado, viu? Deus abençoe. Chega de festa, chega de festa. Você tem. Quem foi? Enroscou o disco aí? Sabe como Jesus pensa? Jesus pensa assim: uma escapou, está ferida, está doente, está rebelde, está depressiva. Uma escapou. O que ele faz com as outras 99? Que faz o quê? Mas é só uma. Ele tem 99, para que vai atrás de um? Pastor Ricardo, deixa de ser egoísta. Tem 99, para que um? Foi embora. Deus fez a limpeza. Deus limpou. Aqui é só um detalhe, antes de falar da segunda parte, que Saulo também se chama Paulo, e é cheio do Espírito Santo. E isso está em Atos 13, 9, e não significa que Saulo, quando se converteu, virou Paulo. Ok? Não. Nós vamos continuar lendo capítulos que ele já foi para Damasco, Damasco, Jerusalém, Cesareia, Tarso, e ele é Saulo ainda. Ele foi convertido faz tempo. Ele fala sobre Jesus faz tempo, mas ele tem 2 nomes. E está escrito assim na sua Bíblia aí, ó, Saulo, que também se chama Paulo. O nome dele não foi transformado porque ele se converteu. É que Saulo era um nome usado entre os judeus, onde ele vivia, no mundo dele. Mas para o relacionamento, uma das explicações é que para o relacionamento com os gentios, ele se usava o nome de Paulo. Não houve conversão de nome. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala assim, Saulo, que também se chama Paulo.
E aí daqui para frente, ele vai começar a ser falado sobre Paulo, o apóstolo Paulo, e tudo bem. Ele não teve o nome convertido. Ele, as duas coisas. Um nome usado entre os judeus, outro nome usado mais entre os gentios. Só curiosidade. Uau. Tá bom, vamos embora? Você aguenta mais um pouquinho, hein? Aguenta? Então, Atos 11, 19, diz assim: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam para a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Está vendo? Vamos fazer uma pausa aqui. Está vendo que Deus pega um camarada específico para falar com os judeus? Os irmãos estão saindo, houve perseguição, e eles saíram, pregando o evangelho, mas pregava só para judeus. Aí Deus tem que levantar um camarada difícil, difícil, para falar com gentil. Vou ler de novo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos gentios, ou judeus. Perdão. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Olha ele aí de novo. Até Antioquia. O qual, verso 23, quando chegou e viu a graça de Deus, ficou com maior dor de cotovelo. Ó que coração do Barnabé, né? Mas não fui eu não fui o pai dessa criança, não fui eu que trouxe o avivamento aqui, não. Quando ele chegou, que ele viu o avivamento de Deus em Antioquia, ele se alegrou. E olha o que ele fez, e exortou a todos, que com firmeza de coração, fizesse o quê? Parasse com aquilo já. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu lembrei de um negócio. Nós gostamos de fazer bastante barulho, né? Nós somos um povo bem barulhento. E a gente aprendeu a adorar assim. E tem pastores que vêm aqui, eles se incomodam com a nossa adoração. Eu já ouvi várias vezes aqui do povo falar assim: Deus não é surdo. Deus não precisa disso. Cadê o André? Cuidado, André, Deus não precisa disso. Tem pessoas que chegam aqui e não se alegram com a nossa alegria, não se alegram com a nossa festa, não se alegram com a nossa adoração, não se alegram com o nosso canto, não se alegram. E sobem aqui e dizem que Deus não é surdo, que Deus não precisa disso. Sabe o que é isso? Não se alegra, não tem um coração de Barnabé. Porque se eu vou na casa dos outros, se eu não gostar de alguma coisa, o que eu faço? Come menos. Não? Se eu vou na casa de alguém, tem uma coisa que eu gosto até, né, Norina? A gente está me devendo, hein? A gente, né? Mas se a gente não gosta, a gente também come, mas fica... quer mais, irmão? Não, eu estou de boa. Estou de regime. Mentira. Conversa fiada. Quando a gente está na casa dos outros... o pastor Jorge Linhares, ele fala sobre o ladrão de alegria, né? O ladrão de alegria é aquele irmão que comprou, vou falar do carro, que ele fala sobre o carro, então vou falar sobre o carro. O irmão comprou um carro zerado, é massa, é um carro pizza, é massa para tudo que é lado, né?
E aí você entende um pouco de carro, quando você chega, o irmão vem, feliz da vida, comprou em 60 meses, a perder de vista, e aquele carro tudo estrumbicado, e você chega, irmão, olha que feliz da vida, com a chave, o pastor, olha aqui, aí você vai olhar, rapaz, você comprou essa pizza aí? Você é padeiro? Comprou um carro cheio de massa? Ladrão de alegria. E a gente pode roubar a alegria de muita gente de ministério. Que talvez a pessoa fez alguma coisa que não era a maneira que a gente está acostumado, ou que a gente gosta, etc. E a gente mata a pessoa porque a gente acha que o nosso jeito é o certo. Não é assim? Eu quero sempre consertar a Adriana, porque é mais fácil. Consertar é difícil, né? Mas consertar, eu sempre acho que é mais fácil. É ela que tem que, né? É assim. A gente quer consertar os outros. Eu vou levar o microfone, senão não sai na gravação. Você não está querendo me consertar não, né? Não vai despregar que eu estou pregando não, né? Então eu dou, tá? Eu acredito que alguns já reprovaram a nossa atitude, né? Mas os anjos do Senhor já aprovaram isso. Porque nós já vimos a manifestação do Senhor aqui neste lugar através disso. Dos anjos se festejando junto conosco uma festa santa na presença do Senhor. Obrigado, querido. Eu estava fazendo um ensaio aqui quando eu era mais jovem, faz tempo, e chegou um pastor amigo meu e entrou no ensaio. E aí chegou, ele começou a ficar perturbado e agoniado e começou a chorar. E eu falei, ué, irmão, veio ver nós, o que nós estamos fazendo de errado, né? A gente estava ensaiando, não tinha ninguém, era um sábado, ensaiando. E ele sentou aí onde estava a mamãe ali, e ele começou a ficar abismado e ter umas atitudes estranhas, e começou a chorar, e aí nós paramos no ensaio. E aí, pastor, o que aconteceu? Ele falou, vocês estão ensaiando, e tem uns anjos celebrando aqui, dançando aqui do lado de vocês não estão vendo? Não. Não estou vendo. Não estou vendo. Lembra que a senhora, uma vez que a gente estava ministrando, que a senhora falou que ia entrando um exército, uma coisa parecida, a senhora lembra? Não, peraí, deixa ela falar, né? Porque de repente eu estou... Foi quando tinha aquelas águas aqui, que as pessoas nadavam aqui, e eu falei assim, mas como que aqui está enchendo de água? E de onde que está vindo essa água? Está brotando aqui no chão? Aí eu olhei assim, pelo corredor lá para trás, e a água entrava como enxurrada pela porta lá de fora. Uma vez a senhora me contou sobre um exército que entrava. Ela também. Esqueceu? É que ela me contou e ela esqueceu. Então fica cenas do próximo capítulo. Mas o senhor lembra, né? Também esqueceu. Então... Alguém lembra, por favor? Esses meus pais não lembram da visão profética. E a senhora, por favor, não começa a senhora irmã Norina não, porque... A igreja de Jerusalém, ouvindo falar do que estava acontecendo em Antioquia, mandaram Barnabé para pastorear aquela igreja. E eu abri um parênteses aqui para a gente falar sobre chegar no lugar dos outros e se alegrar com eles, né? Alegrai-vos com os que... Se os irmãos estão felizes de cultuar daquele jeito, fica feliz com eles. E quando for para chorar? Chora também. Agora vocês nem sabem se comportar no cemitério. A gente vai no enterro, fica todo mundo dando risada. Gente, tem gente morta lá. Olha, quando eu morrer, vocês chorem, por favor. Nem que seja de alegria. Ui, nos livramos desse camarada. Mas chora, faz de conta que eu era legal, que você vai sentir uma saudade, né? Vai ficar fazendo festa no meu enterro, não. Gente, velório é lugar de chorar. Vocês ficam dando risada, contando piada. Verdade.
Aí, não é? E aí a gente até fica assim. Você é doido para não rir, né? Que os irmãos já estão rindo do defunto, mas não é. É que entra uns irmãos na vida da gente que só misericórdia. Imagina o Gualberto num velório. Imagina a senhora num velório. Barnabé, chegando em Antioquia, ele se alegrou e ele incentivou os irmãos a permanecessem no Senhor. Olha, o que você está fazendo é fantástico e eu vou ajudar vocês. Mas olha que interessante, ele assumiu ali em Antioquia, né? Ele estava em Jerusalém e foi para Antioquia, bem distante. Mas uma das primeiras coisas que ele fez, diz assim: partiu Barnabé a buscar Saulo. Olha o Barnabé de novo na parada. E interessante que a Bíblia diz, e achando, o trouxe para Antioquia. Eu queria fazer mais uma pontuação no coração de Saulo. Pensa comigo uma coisa. O camarada se converteu de uma forma sobrenatural. Foi para Damasco. Tocaram ele de lá. Mas era para morrer. Fugiu. Foi para Jerusalém. Está lá pregando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o ressurreto, que apareceu para ele. E não sei o que, você é mentiroso, você é isso, você é... Mandaram embora. Passagem de ida, tchau. Bye, bye. Agora chega o Barnabé, imagina a cena, Barnabé chegando lá em Tarso. Ô, gente, vocês conhecem um Saulo? Um rapaz que faz tenda. Ele constrói tenda. Vocês conhecem? Não, conheço. Pega aquela rua, esquerda, direita, tal. Não tinha GPS naquela época. Chega lá. Agora, eu quero falar sobre um detalhe desse coração de Saulo. Saulo tinha tudo que era trauma suficiente vindo de igreja para deixar para lá. Sim ou não? Até ser deportado. E o que fizeram para ele foi um descarte. Mandaram para Tarso. Quer dizer, não, o problema, tirei o mapa, né? Mas se o problema era ali em Jerusalém, levasse ele para, né, mais retirado, mandaram para Tarso, vai embora, que morra. Desculpa, irmão, mas a igreja ficou em paz. Crescia e se multiplicava. Sem Saulo, graças a Deus. Tiramos, Deus fez a limpeza, Deus limpou. Agora olha lá, Barnabé chegando agora. Vamos voltar ao mapa? Eu gosto desse mapa. Então vamos lá. De Antioquia, antes dele começar o ministério dele, ele corre lá em Tarso procurar um Saulo. Agora, irmãos, eu tenho ministrado aqui várias vezes, desde outubro que eu tenho ministrado, sobre resgatar soldados feridos. Muitas vezes nós vamos atrás de pessoas que estão tão feridas, estão tão magoadas, estão tão revoltadas, estão tão que elas dão coice, que elas, né, nos tratam mal, etc. e tal. Agora que legal, o Barnabé chegou lá para cuidar, para chamar ele, e pastor Rui, ele aceitou. Ele deixou os traumas que ele tinha de lado, as perseguições, o descarte. Ele deixou tudo, porque ele tinha tudo para dizer: olha, agora eu estou na minha terra, estou construindo minhas tendas, eu estou de boa, não me perturbem, que agora vocês vão me levar para Antioquia, daqui a pouco vão me tocar de novo. Podia pensar sim ou não, mas não pensou. Pensa no seu coração. No Brasil, tem mais de 40 milhões de desviados. Se a gente trabalhar só os que estão desviados, a gente vai ter uma mega igreja. Só Brasil, 40 milhões. E o deputado... esqueci o nome dele.
filho do pastor Bezerra, Carlos Bezerra, ele disse que vai sair no IBGE, a nova pesquisa vai sair assim: cristãos praticantes e cristãos não praticantes. Tem isso também. Além de 40 milhões de desviados, tem cristão não praticante. Isso vai sair na pesquisa do IBGE agora. Camarada chega na sua casa, não diz: e aí? Você é o que? Eu sou cristão. Praticante ou não? Tu é praticante? Tá bom. Então você entra no praticante lá. Mas acho que tem gente respondendo que eu sou, mas rapaz, faz tempo que eu não vou na minha igreja, hein? Faz mal tempo. É cristão não praticante. Mas eu queria que você pensasse no seu coração isso, que Saulo falou: rapaz, beleza, um desafio novo, vamos para Antioquia. Depois que vão fazer comigo, não sei, mas vamos embora, vamos para Antioquia. Olha que coração fantástico, né? Não é à toa que ele foi o que foi. E queridos, aqui onde nós lemos, a Escritura diz assim: em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Até então eles não eram chamados cristãos, está no capítulo 11, lá no final. A primeira vez foram chamados em Antioquia, com Barnabé e com Saulo. Está vendo que até agora ele não é Paulo, ele é Saulo, convertido faz tempo. Mas ele foi para lá com Barnabé. Deixa eu fazer um parênteses. Queridos, Deus está precisando levantar vários Barnabés na igreja. Desde que eu voltei aqui, mínimo 10 pessoas, que eu sei por nome, já voltaram. Um casal, que estava separado, já voltaram. Não voltaram para cá não, mas eles voltaram. Eu estou radiante que eles voltaram. E eu perturbo. E aí, como é que tá? Só love? Por que a gente não pensa um pouco sobre as pessoas que nós perdemos nesses anos? São, às vezes, nossos parentes, são nossos amigos. Uma prima me ligou esses dias e falou assim: primo, que dia você prega? Tal dia. Que era domingo, não passado, retrasado. Primeiro domingo. Ela estava aqui. Só que não fui eu. Só que não, né? Aí o pastor José veio pregar, eu passei a palavra para ele, ele ministrou. E nossa família, nossos primos, nossos tios, nossos irmãos, não sei. Você sabe que muita gente só está esperando uma visita? Está só esperando que alguém vá lá e fale com ele e dê algum valor para ele, como Barnabé fez? Irmãos, Barnabé estava já no ministério, pegou uma igreja avivada, o Espírito de Deus se movendo. Para que, pastor Rui, se preocupar com Saulo? Está lá em Tarso, está lá longe, deixa para lá. Esse cara vai dar um maior problema. Depois eu vou trazer aqui para Antioquia, vai causar problema aqui também, deixa lá. Caiu no seu coração alguma ficha aí? Deixa para lá nada. Eu tenho falado aqui no Parque América, se cada um de nós somos aqui, sei lá, 300, 400, se cada um de nós conseguir resgatar só um, pode começar a pensar em outro lugar. Ou mais cultos, não sei. É ou não é? Só o que perdeu. Às vezes a gente está super preocupado, vamos sair, vamos bater nas casas, vamos fazer de tudo e vamos trazer gente, mas a gente não cuida nem dos que são nossos. Nem de quem passou por aqui, que muitas vezes teve ministério, teve coisa, você nunca foi atrás. Nunca foi lá perguntar: irmão, você está bem, você precisa de alguma coisa, você está congregando, você existe, e sua família como está? Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se julga muito mais santo, muito mais o cara. Eu sou eu, aquele cara é um fraco. Aquela pessoa, aquela mulher, ela é assim, ela é inconstante. Mas você conhece os problemas que o fazem talvez ser fraco ou inconstante ou qualquer coisa? Você conhece? Você procurou conhecer? Um dia você foi lá julgar, eu tenho certeza que nós somos bons.
A gente cata aquele martelinho de juiz e a gente quer ser todo mundo Sérgio Moro. Não, porque esse cara é isso, pão. E ele pode não, pai. E a gente, se puder, dá na cabeça dele também. Dá. Porque nós somos bons juízes, mas somos pouco Barnabé. Pouco. Bem pouco. E isso, testemunho, começa dos líderes. Nós líderes não damos bom exemplo, não vamos atrás, não tentamos sarar, resgatar, não tentamos. A gente já julga, bota uma sentença no camarada, coloca uma ficha sobre ele de criminoso. Esse é o criminoso, esse cara é isso, essa mulher é isso, não vale nada, Será? Barnabé não pensava assim. E Barnabé não estava no dia que Saulo teve um encontro com Deus. Mas ele era Barnabé. Que tal a gente ser mais Barnabé do que juiz? Mas pastor, eu fui criado nessa cultura. Eu também fui. E daí? Tenho tentado mudar todos os dias da minha vida. E se é uma coisa que eu me preocupo, e que eu fazia há anos atrás, quando alguém do louvor ia sair, eu grudava no camarada e ficava, não, você não vai, não, mas fizeram isso, fizeram aquilo, mas você não vai, você é precioso, você é valioso, orava, entrava na salinha, ia na casa dele, levava na minha casa, eu não deixava sair, se eu soubesse, chegasse até mim, e a pessoa já não tivesse ido embora, assim, né, que geralmente alguém do ministério não sai assim, né, eu não deixava sair. Eu grudava, eu tinha que entender, e às vezes a pessoa não queria falar. Às vezes eu até dava um tempo para ela. Às vezes era pecado. E ela tinha vergonha de falar para mim. Tudo bem. Dava um tempo para ela. Irmãos, e se o irmão pecou? Vamos chutar ele para o inferno? Jesus chuta? Chuta, pastor João? Chuta não? Se o irmão cair em pecado grave no nosso meio, vamos resgatar ele. Vamos levantar ele, vamos levantar ela. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tudo. Nós não perdoamos. Por quê? Porque nós somos os verdadeiros Sérgio Moro. Nós somos os caras perfeitos, santos, intocáveis, os poderosos. Então a gente não perdoa, irmão. Mas Deus perdoa. E Ele restaura. E Ele restaura até para ministério, se Ele quiser. Não há nada que Deus não possa fazer. Glória a Deus, Rogerinho. Pelo menos você crê no que eu acabei de falar. Obrigado. Eu vou concluir te levando um pensamento. Se Barnabé pensasse como nós pensamos, e se ele descartasse Saulo como nós descartamos as pessoas, faço uma pergunta para você: será que pelo menos a metade do Novo Testamento estaria escrito hoje? Não. Porque Saulo estava em Tarso, sem igreja, sem discipulado, sem ninguém, sem pastor, sem nada, ele estava lá, construindo tenda. E se não houvesse uma pessoa chamada Barnabé, não existiria Paulo hoje, que escreveu quase a metade do Novo Testamento. 13 cartas, diz o pastor Francisco, para corroborar com as minhas palavras. A gente aprende, está vendo? Você sabe que Deus tem pessoas preciosíssimas que saíram do nosso meio e que a gente pode ir lá resgatar e Deus colocar ela nativa, como pôs Saulo? Saulo estava descartado, mas Deus colocou ele no centro, por causa de uma pessoa. E eu quero te fazer uma pergunta: foi Deus que falou para Barnabé buscar? Não sei. Não sei, não está escrito. O que eu posso dizer é assim, não está escrito que foi Deus que mandou.
Mas está escrito que Barnabé foi. Tem uma igreja grande de um amigo meu, e ontem esses dias conversando com outros amigos que são daquela igreja, falaram, a pessoa tal, do ministério tal, foi embora, assim, a igreja está chocada. Eu falei, eu também. Fulano foi embora? Foi embora. Se tiver Barnabés lá, podem restaurar aquele irmão. Precioso. Pensa num cara precioso. Talentoso, cheio de ministérios, de dons, de talentos, de Espírito de Deus. Mas foi embora. Mas se naquela igreja tiver Barnabé, traz de volta. Você vai falar a favor ou contra? Se for contra, eu não dou o microfone. E uma das coisas mais tristes que nós vemos hoje em dia, que o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, é o evangelho do amor. Deus enviou o seu Filho por amor. Jesus fez tudo por amor. E a coisa que mais falta na igreja hoje em dia é o amor. Porque com o amor existe Barnabé. Irmão, obrigado por você falar que eu não tinha coragem de falar isso. Está vendo como Deus ajuda, gente? É a mais pura verdade. Se a gente amasse mais e condenasse menos, a gente ganharia bem mais. Mas nós curtimos a função de juízes e perdemos gente preciosa nos nossos ministérios. Mas eu acho que as coisas não estão perdidas. Que a gente senta à luz da palavra de Deus, para e reflete e diz, eu posso melhorar. E aí, vou usar uma palavra que os irmãos daqui estão cansados de ouvir, mas o nosso pastor fala assim, se melhorar, por que eu não posso mudar hoje? Por que eu não posso virar um Barnabé hoje? Nunca fui, mas eu posso ser hoje. Eu estou à luz da Bíblia, entendendo como Deus age para salvar um camarada que está lá nos quintos, não sei de onde, para colocar ele no jogo de novo, por causa de um Barnabé. Deus quer levantar Barnabés aqui hoje. E diz que, o pastor Eibe, ele fala que para as mulheres é Barnabela. Uma mistura de Barnabé com Bela, né? Então eu vou no embalo dele aqui, vou pegar o exemplo dele. E agora eu vou concluir a mensagem. Oh, pastor, glória a Deus. Eu estou morrendo de fome. Tá bom. Não, eu estava falando pela senhora, que a senhora estava morrendo de fome. Ah, não, então tudo bem. Então vamos embora. Tá bom. Sim, senhora. Eu vou finalizar. Eu vou ler essa pergunta e daqui a pouco eu vou pôr a resposta. Eu vou contar até 3. E nós vamos ler a resposta juntos. Você está combinado? Está combinado? O versículo eu deixei vocês falarem assim, meio, porque tinha gente que não conhecia, né? Mas aqui está escrito, você vai ter que ler comigo, beleza? Então tá. Um pastor estava num encontro, e aí estava sendo ministrada uma palavra como essa, e aí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? O pastor dirigente falou, pois não, pode falar. Quando eu devo desistir de uma pessoa? Não, calma. É o que, pastor Rui? É no 3, né? Olha lá. 1, 2, 3. Você só pode desistir de uma pessoa quando Deus desistir de você. Vou fazer uma pergunta. Quando Deus desiste de alguém? E de mim? Vocês, vários já desistiram, mas Ele não desistiu de mim. Olha eu aqui.
Vivo e forte. E com uma bagagem legal também, que eu gostei de aprender. Mas muita gente, Pastor Samuel, é isso, aquilo, cara. Mas Deus não pensou assim em todo o meu tempo. Não. E não pensa de você também. E não pensa dos seus familiares. E não pensa dos outros, seus amigos, que você pode ser um Barnabé na vida deles. Deus nunca desiste de nós. Posso finalizar fazendo uma pergunta? O que significa nunca? Se Deus não desiste de mim nunca, e de você nunca, por que que nós estamos desistindo dos outros? Me permita fazer uma menção. No final do ano, fizeram uma festa para o pastor Ricardo, comemorando os 10 anos de ministério que ele tem com jovens. E entre algumas pessoas que falaram, levantou um irmão dele, que é muito querido meu, Fabinho. E eu acompanhei um processo do Fabinho, né? Várias pessoas conhecem. Mas assim, o Ricardo nunca desistia do Fabinho. E ele dava trabalho, né? E eu não quero falar as coisas que ele fazia, mas assim, aos olhos humanos, irmãos, parecia que era impossível. Mas cara, o dia que ele levantou lá atrás, ele não teve coragem de vir aqui, mas quando ele levantou lá atrás, para falar quanto Deus te usou, irmão de carne, usou para resgatar a vida dele. Hoje, ele é discipulado. Ele trabalha na igreja, ele está na igreja de um amigo nosso, um pastor amigo nosso. Ele é discipulado. E esses dias eu estava conversando, falei, e aí, como é que anda o seu discipulado? Ele falou, pastor, logo logo eu vou me tornar líder de célula. É irmão dele. Glória a Deus por você ter sido Barnabé na vida do Fábio e de tantos outros, que você não desistiu. De mim você desistiu, mas tudo bem, eu te perdoo. Saulo poderia não aceitar o convite de Barnabé, por causa das frustrações com as igrejas, com o povo, com os judeus, com os gregos, decepções de Damasco, decepções de Jerusalém, tocado lá para cima, e ele podia naquele momento, quando ele foi tocado por Barnabé, dizer assim, olha, para mim não dá mais. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que muitas pessoas só estão esperando a sua visita, ou a minha. Estão esperando um WhatsApp. Estão esperando você se lembrar dele e se preocupar com ele ou com ela. Só isso. Muitas pessoas, nós começamos um trabalho novo para jovens aqui, e alguns eu consegui convidar pessoalmente, e outros era por WhatsApp, mas você não faz ideia da minha alegria, quando eu vi toda aquela galera no fundão lá, tudo aqui, e ouvi alguns deles falar assim, eu estou voltando para a igreja, eu estou voltando para Jesus, e eu vou voltar para o meu ministério também. Eu vi os jovens falar, eu estou voltando, eu estou no jogo de novo, pode contar comigo. A primeira reunião foi fantástica, a segunda, no seu relato, foi mais fantástica ainda. E Deus quer trazer pessoas, e às vezes só falta um convite, um oi, um Barnabé, ou uma Barnabela. Te convido a ficar em pé, por favor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E eu vou falar algo muito sério com você agora. Deus quer restaurar ministérios.
Deus quer renovar ministérios que já estão, inclusive, na ativa. Você já está trabalhando para o Senhor, mas o Senhor quer trazer um renovo sobre o seu ministério. Você tem enfrentado dificuldades terríveis e tremendas, e o Senhor tem visto, mas Ele quer te renovar neste dia. Esse é um dia de consagração, um tempo de jejum, um tempo de separação, e o Senhor está no nosso meio. Ele está no nosso meio, Ele quer renovar a sua vida. E eu quero desafiar você, se você quiser, o altar está disponível para você se prostrar diante do Senhor e pedir o renovo do ministério que você precisa. E se você não quer só um renovo, você quer descobrir, você quer saber, Senhor, eu quero me pôr na brecha, eu ainda não sei qual é o meu chamado, mas eu quero me pôr, também pode vir. Eu vou colocar um cântico aqui, e quem quiser pode vir no altar e se prostrar, porque nós vamos orar por você, e Deus vai te renovar.